Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Como sempre, eu converso com vocês daqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão. E se você sabe que agora, a partir deste ano aqui, né, do começo deste ano, 2017, nós criamos aí uma página no YouTube do programa Mercado Futuro. Então, todos os programas que você assiste aqui pelo canal do Boi, você pode ver em outro horário, do jeito que você quiser, quantas vezes quiser, nessa página no YouTube. A página é Programa Mercado Futuro, PMF maiúsculo. Aí você procura lá, tem lá foto ou minha ou do entrevistado, mas está escrito o nome e você pode assistir quantas vezes você quiser. E estando lá no YouTube, aproveita e vai na página direto da Bolsa, que é minha também, que é outro tipo de informação. Bem, o assunto de hoje é um assunto fartíssimo, daria muitos capítulos, muitas novelas, muitas séries, né, esse ano. O que teve o que aconteceu de coisa no setor, dá para escrever um monte de coisa. Trata-se da pecuária brasileira. A pecuária brasileira, se eu não me engano, pela ordem cronológica, teve uma operação chamada carne fraca, que já deu uma traulitada. A pecuária me parecia que hoje em dia nem no interior se faz muito isso. Lembra no sábado de Aleluia que eu era moleque e eu batia no Judas. A pecuária brasileira esse ano está parecendo Judas. Tomou uma pancada com a operação carne fraca. Depois tivemos esse evento aí do J Friboi, né, o JBS. E hoje mesmo, hoje não, faz alguns dias, eu recebi uma carta do sindicato Sindan, né, da indústria veterinária, tentando explicar, porque os norte-americanos acho que nem começaram a importar carne in natura brasileira, que tinha sido autorizada, já proibiram de novo por causa de resíduo. Dizem que é por causa de vacina aftosa, que machuca o boi. Enfim, pecuária brasileira esse ano está virando a Geni, né? Todo mundo jogando nela. Para explicar para a gente o que está acontecendo, porque a arroba caiu um bocado. Está aqui um analista da MB Agro. Tem muitas outras qualidades, se for o caso depois eu conto, mas analista da MB Agro é um analista que as pessoas gostam muito. Você lê o César em vários lugares. Trata-se do César de Castro Alves, como eu já disse, da MB Agro. Boa tarde, muito obrigado. É a Geni, então, a pecuária? Que filme, hein? De terror, né? Meu Deus. Então, eu estava dizendo que isso não da pecuária, do Brasil. Uhum. O problema que nós estamos vivendo no Brasil hoje é o seguinte, é um pesadelo. Uhum. O grande problema é que se acorda e o pesadelo não para, mas a pecuária está por aí, né? Olha, acho que podemos dizer isso para o Brasil, é muito verdade, né? A gente, primeiro semestre, estava com a percepção de que o segundo ia ter uma virada, estava tudo caminhando bem e agora parece que nós estamos mergulhando de novo sem saber onde é o chão. E a pecuária é a mesma coisa, né? Começamos um ano meio pé atrás, tinha alguns sinais que seria um ano difícil, mas ninguém imaginava uma sequência tão negativa de fatos assim que está tirando o sono de todo mundo do setor. Bom, você conhece o Pedro Camargo Neto? Sim, bastante. Da Rural. O Pedro, quando pintou a carne fraca, a primeira coisa que ele disse, sabe quem vai pagar a conta? Nós. Sem dúvida. Quem paga é o pecuarista. É o pecuarista, sem dúvida. E tá cara essa conta, né? No final para quem está aí com boi gordo, né? No final do processo, né? Ou seja, deu tudo certo até agora, chega na hora de entregar, você toma uma invertida aí de R$10 a menos, até 15 do que esperava, né? Vamos dizer assim, no começo do ano. Então tá bem difícil a situação, muita incerteza, né? O mercado de boi normalmente ele é mais equilibrado, né, em relação a outras commodities que são muito voláteis, mas esse ano está uma sequência de fatos que colocou uma pressão muito forte de baixa no boi, né? Desde a carne fraca, primeiro com aquele evento, a arroba deu um mergulho, depois ensaiou uma alta, recuperou um pouquinho e depois veio a delação e mergulhou de novo e agora nós estamos totalmente sem perspectiva, né? A carne fraca, ela, em princípio, ela atrapalhou o mercado externo, não é isso? Não foi isso? Mas ela foi mais uma crise de confiança, né, Resch? O mercado externo ele se fechou durante uma semana só, depois
Ministério da Agricultura fez uma corrida forte para buscar as explicações, os importadores reviram os embargos, né, caiu tudo, uma semana depois já estava tudo ok. Claro que teve o fluxo comercial, ele caiu um pouco ali no final de março, abril foi um mês ruim, mas esse mês de maio já foi um pouco melhor para a carne bovina e o junho, as parciais estão muito boas também. Então, o mercado externo ele se reestabeleceu. O problema é que a carne fraca deixou a nossa imagem arranhada lá fora, sem dúvida, deixou pretexto para os importadores baixarem preço, pedirem desconto, e aqui dentro nem se fala, né? Foi um mar de notícias negativas em cima de algumas marcas, as envolvidas, né, nos esquemas de corrupção e fraude, né? E agora tudo isso ficou muito pequeno depois do segundo evento que veio e que foi a delação da JBS, que sim, sem exagero, desestabilizou totalmente a pecuária, né? Porque dado o peso muito grande que eles têm, 25% do abate nacional, e a grande concentração em alguns locais, não tem muito o que fazer, não tem opção de vender para B, para C, para todo mundo. É claro que o boi está buscando os canais alternativos, mas muita gente está com um grande problema e não está conseguindo colocação, não quer vender para eles por medo, desconfiança, porque existe o pagamento em 30 dias, né? Você tem que esperar esses dias passarem. E o fato é que se por alguma razão eles pararem de operar, isso seria um caos na pecuária, né? Porque ninguém consegue reequilibrar e reorganizar isso num caso se isso acontecer, né? Então, eu não sei se você se lembra, mas eu tenho certeza que minha memória não vai me falhar agora não. Quando o JBS assumiu esse tamanho que ele tinha aí até um tempo atrás, eu me lembro da gente ter feito programa aqui falando dos perigos dessa concentração. Por quê? Porque diminui o número de opção para o vendedor. Quer dizer, você tem menos. Na época, eu me lembro que um dos assuntos, que não sei se foi você exatamente que abordou, por exemplo, uma praça importante, Campo Grande, só tinha JBS. Você vendia para o JBS, eu não vendia. Não tem alternativa. Isso que nós falamos há anos atrás, agora que a gente está como queríamos demonstrar, né? Chegou a conta, né? Chegou a conta. Infelizmente, houve um incentivo muito forte para fortalecimento, né, dos chamados campeões nacionais. E durante um período, vamos dizer assim, muitos anos que a empresa estava se buscando internacionalização, foi um grande case de sucesso, né? Independente da origem do recurso, ela se internacionalizou, foi para fora, comprou, multiplicou muitas vezes o seu faturamento. Mas o fato é que ficou a pecuária, grande parte dela, na mão deles, né? Que foi muito bem feito, todo esse trabalho de expansão, sempre pagaram os pecuaristas. No passado, vamos lembrar que muitos frigoríficos menores quebraram e muitas vezes não pagaram os pecuaristas. Então, assim, enquanto a JBS estava crescendo, ela cresceu ganhando confiança entre os pecuaristas. Tanto é que ela sempre, nesses últimos anos, ela precisava pagar um pouco menos para levar o boi em relação aos concorrentes, né? Dada a sua posição sólida e seu grande faturamento. E hoje é o contrário. Hoje ela está pagando um pouco mais do que os concorrentes, porque senão ela não consegue buscar esse animal, né? Então, o que era uma grande tranquilidade, porque havia um grupo muito sólido no Brasil, hoje é uma grande dúvida, né, se esse grupo permanece, né? Se permanecer, tudo leva a crer que as coisas tendem a se organizar. Mas nós estamos totalmente inseguros, né, todo mundo, se isso é o cenário que vai acontecer, né? Porque tem tanta possibilidade nesses caminhos, né? O negócio realmente é muito maior do que a pecuária, é muito maior do que isso. E o fato é que qualquer coisa muito mais negativa que possa vir a acontecer vai pegar o pecuarista primeiro em cheio, né? Porque você já continuou, já tem que ir para um intervalinho. Eu converso com o César de Castro Alves, analista de mercado da MB Agro, falando dessa questão da carne. Acho que até hoje eu nunca tinha feito um programa só para discutir essa... Porque hoje já é uma crise, né? Uma crise grande. Mas já a gente volta, que tem outros assuntos aí para tocar. Até já. Ok, você assiste o programa Mercado Futuro. Hoje o assunto é pecuária, a crise na pecuária brasileira, que é enorme, ninguém sabe. Está o quarto escuro, sem luz, e ninguém tem nem um fósforozinho na mão para iluminar. A questão está complicada.
Meu entrevistado é o César de Castro Alves, MB Agro, analista de mercado da MB Agro. Eu quero te perguntar um negócio que eu achei curioso. Eu não sei porque eu não vi números, mas parece que a coisa balançou um pouco. Houve, vamos falar dos meios de hoje, houve nos meios virtuais uma proposta de boicote aos produtos da empresa, da JBS. Não apenas a carne, lá o Friboi, acho que é carne Friboi, né? Carne tem marca, né? Como produtos da Vigor, que também é dela. Eu duvido que alguém vai deixar de usar sandália havaiana, que também é do mesmo grupo. E por aí vai. E eu não vi números se realmente as pessoas passaram, não, Friboi não quero. Mas o fato é que eles estão, em alguns supermercados, isso é fato, eu já vi no jornal, acho que até você falava nessa entrevista. Eles tiraram um pouco a marca Friboi e estão deixando uma outra chamada do Chefe, que é do mesmo grupo, é a mesma coisa. O virtual teve alguma influência? Está tendo alguma influência? Dá para apurar isso? Olha, Resch, esses dados são muito difíceis, né, de capturar nessas trocas de marca, ainda mais em curto prazo, não é simples não. Mas as conversas que a gente tem, seja com o varejo, com açougueiros, com praticamente todo mundo, é que há um movimento forte para que as pessoas não consumam, né, os produtos da empresa, ou do grupo todo. Isso vai desde artistas que romperam um contrato, até eu acredito que isso deve estar acontecendo sim. Por outro lado, eles também estão comprando menos carne, né? Eles estão um ritmo de compra de gado muito menor. Então, provavelmente, os balanços à frente, que vão mostrar o segundo trimestre, devem mostrar um volume menor de vendas. Mas nós não podemos dizer que essas vendas foram por uma rejeição do consumidor. Foi também um ritmo menor de produção deles. Eu imagino que isso deve estar acontecendo, talvez não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Acho também que é tudo uma questão de preço. Se aparecer, igual você falou, não acredita que ninguém vai deixar de usar a Havaiana, eu duvido que alguém vai deixar de comprar a picanha dele se vier a R$20 o quilo. Então também eu acho que tudo se arbitra, mas é claro que ficou muito arranhado, continua, e porque como foi feita a negociação da delação, passou um sentimento para todo mundo, né, de que foi uma coisa justa, né? Depois de tudo que foi feito aí, negocia e fica livre, né? Nem prisão teve, né, para os controladores. Está uma coisa meio mal digerida para a população de um modo geral. Então eu acho que isso vai ter seu preço sim. As pessoas não estão convencidas de que nós vamos esquecer isso e assim foi, né? Tem uma coisa, um ar de sacanagem aí com o Brasil como um todo, que as pessoas podem arbitrar na gôndola, né? A verdade é essa. E eu acho sim que eles devem estar sentindo um tranco grande, não só o que está mostrando o preço das ações deles na Bolsa de Valores, estão perdendo muito valor, mas também na ponta final, né? Com as pessoas questionando, né, os produtos, que na carne fraca ficou aquela confusão de que havia alimentos que não tinha qualidade com as grandes marcas, aí depois que foi esclarecido o jogo, que eles vieram para frente mostrar que os produtos têm qualidade sim, isso virou e agora está no contexto da corrupção, né? Ou seja, esse meio de crescimento que levou a empresa a se multiplicar, tudo, eu não quero mais compactuar com isso, e a pessoa pode arbitrar. Eu acredito que isso esteja acontecendo sim. O que eu não sei se você tem uma opinião sobre isso, deve ter, mas evidentemente, o que está me deixando assim, digamos, com a pulga atrás da orelha, é que eles estão botando um monte de coisa à venda, né? Inclusive a Moy Park lá, que é na Europa, né? Sim. Eles têm muitos ativos interessantes, valiosos, que tem tomador, né? Tem gente interessada, que não é o caso da operação de boi no Brasil. Isso ainda está... O sonho de todos é que venha um grupo chinês e compre tudo, mas isso é quase uma utopia, né? Um negócio muito difícil, muito complicado. Mas eles têm outros ativos. O problema é que foi bloqueado, né? Teve um juiz que bloqueou a venda para o Minerva. Isso, assim, pode ser que seja revertido, né? Nós não duvidamos disso. E se não for revertido, é muito preocupante, né? Porque eles têm potenciais compradores dos negócios e seria essa venda para pagar a dívida, para parar de pé. Não seria venda para
para sumir com o dinheiro. Então é estranho esse bloqueio no momento em que a solução alternativa, né, que não é solução, seria o problema, seria se embargar as vendas e não deixarem eles mobilizar nada, a empresa não consegue parar de pé. Então não tem muita lógica esse bloqueio. Para quem não sabe, o JBS vendeu para o Minerva, que é o segundo, né, maior frigorífico brasileiro, unidades Argentina, Uruguai e Paraguai, se eu não me engano, por 300 milhões de dólares. Né? Exatamente. E um juiz aí disse que não pode vender. Quando o César fala de ativos, é que, por exemplo, a Havaiana, não sei se a marca é Havaiana... Alpargatas. Alpargatas, por exemplo, tem fila de comprador. E tem outras empresas do grupo também que tem. E, por outro lado, tem um negócio que não está claro, quer dizer, uma empresa que fatura 170 bilhões de dólares, não é isso? De reais. Faz uma delação esquisita, tem uma multa de 11 bilhões para pagar em 10 anos e também começa a surgir burburinhos de que a Caixa fechou a linha de crédito, porque essas empresas trabalham com linhas de crédito, ela tem um dinheiro disponível no banco, não é isso? Sim. Explica um pouco. Isso também parece que está dificultando. Então, para salvar o grupo, ou para dizer, como ele falou, para ficar de pé, eles vão precisar de muito dinheiro. Quando eu era estudante, chamava-se cash flow, não sei se é isso. Olha, não é isso? Eles têm um faturamento muito grande, né, como você colocou, mas eles também têm uma demanda, necessidade de capital de giro violenta, né? Só para a compra de boi, para ter ideia, é 1 bi por mês, 1 bi de reais. Então é muito, eles dependem dos bancos. E assim, tá todo mundo abraçado, né? É verdade, né? Tem uns bancos, pelo menos os públicos, estão muito tomados lá. Se os bancos públicos pressionarem, a empresa tem problema e eles terão problemas também. Então, eu não faço a menor ideia para que lado que isso vai caminhar, Resch, mas a coisa é mútua, né? A empresa precisa dos bancos, precisa dos compradores para desimobilizar os ativos, né? Vender uma parte para poder dar sequência. E se a empresa não tiver crédito, não tiver acordos, ela não consegue operar. E esse cenário ele é muito preocupante, né? Porque se eles não girarem o negócio, seja o negócio de boi, seja todo o negócio com frango junto, é muita gente envolvida nesse todo, né? Então, e ao mesmo tempo tem aí potenciais delações que podem envolver bancos, né? Então tá um ambiente muito nebuloso. E esse bloqueio da todo e qualquer tipo de venda de ativos deles é bem preocupante, porque isso trava tudo que pode ser todo e qualquer encaminhamento, né, das soluções. Você me fez lembrar, eu posso dizer essa frase com uma maior tranquilidade, porque quem a disse foi o senhor Amador Aguiar. Para quem não sabe quem foi o Amador Aguiar, o criador do Bradesco, esse banco, o maior, acho que do Brasil quase. Um dos maiores. Um dos maiores. O César falou que o grupo, o JBS, precisa de banco. Precisa de muito dinheiro todo dia para rolar isso aí. Qualquer frigorífico, né? O Amador Aguiar dizia, ele é dono do Bradesco, ele dizia assim que não tem banco bom. Bom é não precisar de banco. Só para dar uma relaxada aqui. Não parece que há descaradamente uma vingança do atual governo contra eles, porque o Brasil, nós, eu, você, o Belo que está ali, nós pelo BND participações, nós somos donos de 21%, 22% desse monstro que o César está explicando aí. Não há menor interesse do governo federal de atrapalhar a vida deles, né? Será que não? Depois da conversa nos porões? A última vez que você veio aqui, eu te proibi de falar golpe. Você falou golpe 2 vezes. Né? Olha, Resch, eu acho que é uma guerra. A verdadeira é essa. A verdade é essa. Né? Acho que o presidente deve estar bastante desconfortável, né, em tentar todo tipo de pensar nas saídas, ao mesmo tempo em que tem... Eu não sei para onde isso, realmente eu não sei, mas então eu acho... Então pensa um pouco, nós vamos no intervalo e a gente já volta. Eu converso com o analista da MB Agro, César de Castro Alves, a gente volta já. Ok, o programa Mercado Futuro, eu falo aqui da B3, converso com o analista César de Castro Alves, ele é da MB Agro, o assunto é muito importante, é essa questão da crise da pecuária brasileira. Então o César estava explicando antes do intervalo que deve estar uma guerra mesmo aí entre o governo e tal. O
problema é que envolve muita coisa, envolve o governo, envolve dinheiro, envolve banco, envolve... chamaram o meu boi, né? Espalharam, né, César? A Operação Carne Fraca foi superada, ponto. Nós estamos agora com essa questão da delação. Não há condições, por exemplo, quer dizer, você falou essa história do chinês, né? Isso aí me faz lembrar uma história que você deve ter acompanhado, que é na época, até hoje existe, mas teve uma época que torrefadoras de café brasileiro, aconteceu um movimento, né, de vir as estrangeiras comprar. Os donos das pequenas torradoras ficavam rezando dentro do escritório para alguém querer comprar, né? Já compraram. Está na mão de 3 ou 4 aí hoje o café que a gente toma por aqui pelo Brasil. Em termos de, por exemplo, pecuarista, como é que foi? Houve algum baque, por exemplo? Eu imagino que sim. Na intenção de confinamento, já dá para saber isso? Olha, nós não temos esses números, pesquisa, nada do tipo, mas é absolutamente certo que houve e forte. Por quê? Porque o preço futuro do boi despencou, né? A gente vinha fazendo essas contas de confinamento há alguns meses, com a arroba de 135, 138... Estava difícil o hash, mesmo com o milho caindo, nós estávamos projetando uma curva ainda caindo um pouco mais ainda no pico da safrinha e já estava difícil para essa conta do confinamento fechar. Agora com a arroba de 122, 123 aí para outubro, novembro, como foram os últimos dias aí, não fecha de jeito nenhum, né? Então assim, muita gente vai rever e não é nem uma questão só de preço, é uma questão de... a bolsa está vazia, né? Os contratos a termo diminuíram muito, os frigoríficos não estão fazendo. O produtor ter que fazer isso sozinho na bolsa é uma opção, mas nem sempre o hedge está interessante, né? O mercado totalmente em queda livre, você fica totalmente sem perspectiva. Então, o pecuarista não tem a menor segurança de preço e mais do que isso, né? Nem de como é que vão estar os compradores lá na frente. É muito difícil, né? A única vantagem nessa coisa toda é que a cria, né, o bezerro está caindo, os boi magro também está cedendo nisso tudo, mas a conta é muito apertada. Eu acho que essa intenção que foi calculada crescente sobre o ano passado, alguns meses antes de tudo isso, ela vai ser revista para menos. Eu acredito que não haverá crescimento, se não queda esse ano. O ambiente é muito ruim, Hash, é muito preocupante. Consumo... eu ia te perguntar de consumo, caiu péssimo. O consumo? Tá. Não, ele está deitado, né? Ele já tinha caído muito no ano passado e continua ali, esfregando nas mínimas ali embaixo, né? A gente só tem os dados até março, que saíram os dados de abate agora, ele é mais ou menos igual ao do ano passado, que é muito baixo, um nível muito baixo, sem reação, e mesmo a economia não permite. A gente estava bastante animado no começo do ano com o que poderia ser o segundo semestre. Achávamos que o consumo poderia recuperar na esteira da economia. E agora que a economia mudou totalmente de trilho, né? O segundo tri já vai ser pior, provavelmente não vai manter o crescimento do primeiro. E o terceiro, sabe-se lá o que pode acontecer com essa paralisação política do país como um todo, né? Nem a taxa de juros em queda, a inflação não dá em queda conta. E dinheiro do fundo de garantia. Não dá conta, infelizmente não dá conta. Isso não reativa o emprego. Tanto que a inflação está indo para patamares ainda menores, né, inimagináveis há 12 meses atrás. O juro provavelmente vai ter que cair mais, o Banco Central deve acelerar o passo. Mas isso não vai fazer a economia voltar esse ano, não. E o ano que vem tem eleições, então, assim, o sonho do Brasil dar certo a partir do segundo semestre seria aprovar a reforma da Previdência, dar um encaminhamento na trabalhista também, e o governo entrar no segundo semestre com uma perspectiva de retomada. E aí o presidente, semana passada, foi lá na Noruega dizer que o Brasil saiu dessa crise, né? Do jeito que saiu, provavelmente vai entrar de novo, porque a confusão que está aqui não permite a gente ser otimista e achar que vai ter crescimento esse ano. A MB Associados estava com 1% de crescimento até pouco tempo atrás, já reviu para 0%. Então vai ser difícil parecer crescimento esse ano no meio dessa confusão e pode piorar, tá? Dependendo do que for. E é lamentável, porque apesar de tudo, nós tivemos uma safra agrícola brilhante, gigantesca, os preços caíram dos alimentos, arrefeceu a inflação. Era para ser um ano perfeito, né? O Brasil recuperando uma grande safra nas costas para começar o ano que vem bem. E agora nós estamos nessa baita incerteza aí, se cai de novo esse governo, se não cai, como é que para de pé para o ano que vem. E o principal, qual é a agenda que vai ficar para o Brasil para atacar o lado fiscal, as reformas. Isso a gente precisa fazer, não tem saída. Então, se isso fosse feito só pelo próximo presidente,
e aí nós vamos ter que discutir se serão presidentes que têm isso na cabeça, de tocar essa agenda ou não, aí o jogo complica tudo e aí já nos joga para 2019 e esse é o problema que nós estamos. Ou seja, no final do ano, quando eu for ligar para você, eu mandar no interior, chama Zap Zap, não é WhatsApp, tá? Eu digo feliz 2019, é isso? Acho que sim. Acho que sim. Eu vou entender que, quer dizer, vamos fazer um churrasco semana que vem, a carne vai estar barata, mas a gente se vê antes, mas o Brasil só em 19. Cara, eu não sou analista político, eu leio lá o jornal e ponto. Mas eu tenho ainda a sensação que vão conseguir aprovar essas duas reformas, porque é a nossa vida, cara. Não tem saída, né? Não tem saída, jeito. Não tem jeito. Ou a gente seja governo ou não governo, vai ter que aprovar, não tem jeito. Provavelmente vão aprovar alguma coisa agora que não garante, vamos dizer assim, o ajuste de longo prazo, mas garante alguma sinalização agora e o ano que vem ou depois das eleições voltamos a conversar sobre esse mesmo tema. A reforma da Previdência, se ela passar muito desidratada, ela vai ter que voltar a ser conversada. O espírito da MB Associados é um pouco parecido com o que eu vou dizer para você agora, que é o seguinte: é lamentável, o Brasil é o país que perde a oportunidade. O Nelson Rodrigues, o escritor, cronista, dramaturgo, já falecido, dizia que a infelicidade nossa, né, a nossa maneira de improvisar, não é uma coisa assim, feita na hora. São 500 anos que a gente está treinando para ser assim incompetente como a gente parece que é. Por um lado. Por outro lado é o seguinte, é uma outra oportunidade, não sei se vocês conversam isso lá, você, o Alexandre, o Zé. É lamentável que uma equipe econômica de tal capacidade esteja nesse rolo, porque a equipe é muito boa, não é muito boa. Aliás, é a única coisa boa que nós temos hoje no meio dessa confusão toda. É a equipe econômica séria, comprometida e que aparentemente, se as coisas caminharem mal na política, está meio assim, parecendo que eles serão mantidos, o que é o mais importante de tudo. Se for ter uma guinada a ideias exóticas, como a gente já teve que deu tudo errado, quase começou um assunto de novo aí de incentivos recentemente, o executivo estava com um plano de, ou para tentar aumentar a popularidade por alguma razão, começar a voltar naquela política de incentivos. Esse assunto arrefeceu e é absolutamente fora de contexto, né? Você voltar com estímulos e o Brasil com 14 milhões de desempregados, sendo que se isso se segue esse caminho, só amplifica o problema do desemprego, né? Você não resolve essa questão estrutural com medidas paliativas para um ou outro setor. Bom, aquele pessoal lá que consulta o seu talento analítico lá de Minas, sul de Minas lá, que tem aquela boiada de, sei lá, 500 mil cabeças, o que você fala para eles daqui até o fim do ano? Tem alguma chance de mudar isso, esse quadro? O mercado você fala do mercado de boi especificamente. Isso. Eu estou bastante preocupado, Hash. Eu acho que o cenário não é bom em nenhum caminho. Ele é ruim. Pode ser muito ruim se a gente entrar por esse caminho muito negativo que a gente falou, que por alguma razão a operação da JBS for parada. A gente não atribui probabilidade para isso, obviamente, mas isso é uma coisa que pode acontecer. Então, se acontecer deles pararem totalmente os abates, é um caos, porque o boi vai despencar, vai faltar comprador para o boi e num segundo momento a carne pode explodir porque vai faltar carne. Não há como organizar isso em curto prazo, tá? É muito complicado. Se ficar normal a operação, ainda que lenta, eles comprando, abatendo, a coisa tende a ir se reorganizando, mas ainda assim a tendência seria fraca para o boi, porque nós temos safra, tem boi represado, vai secar, depois o consumo está fraco, a exportação é uma dúvida, ninguém sabe a extensão do impacto internacional do grupo sobre os nossos compradores, tem uma série de fatores aí que joga para baixo o preço. Então eu estou bastante preocupado, eu acho que não é bom de jeito nenhum, mas vamos torcer para que não tenha uma piora dessa história com relação à empresa, porque se tiver, a pecuária vai pagar essa conta e vai ser muito ruim. Ok, César, hoje não tivemos boas notícias, né? Mas a coisa está aí, fato, jornalismo sério não briga com fato, né? Você não pode brigar com fato. Muito obrigado, espero te ver em breve. Foi um prazer. Aqui ou nos palcos dos rock and rolls. Obrigado. Que você toca, já falei, viu? Olha, eu sou linguarudo. Muito obrigado, até a próxima. Foi um prazer. Gente, é isso. Muito obrigado, até o próximo programa. Tchau, tchau.